Santo visite o coração do teu servo Daniel, na exposição desse texto, que a tua graça se manifeste abençoadora sobre ele, e esse momento de estudo da tua palavra na carta, na epístola de Tiago, leve a tua igreja a refletir a respeito dessas verdades transformadoras, que o teu Espírito Santo nos ilumine, possa imprimir em nosso coração as verdades espirituais que esse estudo vai trazer a cada um de nós. Pedimos pela igreja, pedimos pela assiduidade e pela pontualidade dos irmãos nas atividades que estamos promovendo. Derrama a tua graça e abençoa cada família nesse dia, de maneira especial. Pedimos a tua graça, a tua bênção sobre a família de Nerivaldo, sobre a vida de Gracinha, e especialmente sobre a vida de Vinícius, que está ali naquela UTI, e a situação agora, Deus, inspira cuidados, e o Senhor derrame da tua bênção sobre a vida dele, e complete a obra que o Senhor começou já no coração de Vinícius. Em nome de Jesus, amém. Amém, varão, fica à vontade, vai adiante. Amém. Irmãos, todos conseguem visualizar a tela do slide. Não precisa nem abrir o microfone, então não tem esse dispositivo com a mão. Vocês conseguem. Está cortando, Daniel. A gente tem que... Vamos. Não, já hoje aqui eu não estou conseguindo ouvir, não. Tô hoje o nosso desafio... Não está conseguindo me ouvir? Escuto, mas delay, corta, faz. Não é normal a sua voz. Desde ontem. E os demais também estão ouvindo dessa forma? Ou é apenas Consuelo? Agora melhorou, Daniel. Eu também não estava ouvindo, não, mas agora melhorou. Eu estou ouvindo. Agora eu estou com o fone de ouvido. Não sei se é isso. Talvez pode ser conexão. Deixa... Aqui a conexão está verde. Tudo indica que eu estou com um sinal de internet agora bom. Agora estou escutando bem. Talvez quem está agora melhorou bastante. Ótimo, que bom. Pronto. Se em algum momento os irmãos tiverem dificuldade de entender o que eu disse, aí não tem problema, você abre o microfone e me interrompe. Tudo bem? Que aí eu posso repetir, falar novamente o que eu disse. Queridos, hoje nós estamos iniciando... Nós não estamos conseguindo visualizar na tela grande o senhor. Porque vocês não conseguem me ver por causa dos slides que eu projetei aí. Continua. Então, a minha tela são os slides. Tá bom, tá certo. Não é? Irmãos, hoje nós estamos iniciando, então, a exposição da carta de Tiago. Essa é uma carta extremamente importante, né, na vida da igreja. A carta de Tiago é uma carta extremamente prática. E hoje nós temos esse desafio, né, de tanto a introdução da carta quanto fazermos a exposição dos 4 primeiros versos. Então, é provável que em alguns momentos eu acelere um pouco mais com esse intuito de conseguir fazer tudo que está proposto para hoje. Mas, se por acaso houver necessidade, os irmãos me interrompem e a gente retoma algum ponto. Tudo bem? Abram, por favor, a Bíblia de vocês, lá no capítulo 1. E aí nós vamos ler, desde já, os 4 primeiros versos. Pedir, então, a nossa irmã Sônia, por favor, leia para nós esses 4 primeiros versos. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé,
uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Amém, amém. Então, já oramos, então vamos dar seguimento. Ok, vamos começar aí fazendo essa introdução ao escritor, à carta, aos propósitos do texto. Interessante que essa carta, ela, por algum momento, ela foi até mesmo rejeitada na história da igreja. O reformador Martinho, o centro, né, da mensagem, uma das centralidades da sua mensagem era a justificação somente pela fé. Em algum momento, ele talvez entendeu que a carta a Tiago não era uma carta que caminhava neste mesmo horizonte. E aí, então, ele chega a chamar de a carta com falta de graça, a carta sem graça. E depois, no final da sua vida, né, o próprio Lutero reconhece que essa carta, de fato, era muito importante para a vida da igreja, e ele entende que Tiago não está pregando, em momento nenhum, a salvação por obras, mas, na verdade, Tiago está apenas mostrando que uma fé viva, uma fé verdadeira, ela se manifesta através das boas obras. Esse é o ponto. E a gente faço já uma projeção aí, porque nós vamos trabalhar isso nas outras aulas, com os outros irmãos que irão ministrar. A carta de Tiago jamais entra no aspecto de que a salvação seja por obras, mas ele coloca de forma muito específica que para que nós possamos tornar prática essa nossa salvação, nós precisamos sim cuidar. E aí a gente precisa ter muito cuidado, irmãos, porque nos nossos dias tem surgido muitos movimentos, né, trocando a mensagem do evangelho pela mensagem da ação social. E isso tem criado dois extremos. Por um lado, tem pessoas que rejeitam completamente esse viés das boas obras, do cuidado do próximo, como se isso não fosse bíblico, como se isso fosse contrário à salvação, e tem outros que vão dizer que o evangelho é apenas isso. Então, a gente precisa conseguir ter esse equilíbrio de que a salvação é Cristo, mas que a renovação das nossas vidas, o caráter de Cristo em nós vai nos levar a viver de forma diferente e nos levar à prática das boas obras. E o pastor Hernandes, esse estudo que estamos trabalhando hoje é dele, ele faz uma afirmação aí sobre a carta a Tiago. Ele diz assim, que Tiago é uma carta prática, ele é mais pregador que escritor. É como se ele nos agarrasse pela lapela, nos fitasse nos olhos e falasse conosco algo urgente. Ou seja, diferente, talvez, das outras epístolas que nós temos no Novo Testamento, que o estilo é um estilo bastante de instrução doutrinária. Aqui, Tiago, ele, claro, está nos fornecendo doutrina, mas ele é como se fosse um pregador, olhando no nosso rosto e falando para nós as coisas que nós precisamos ouvir e viver de forma urgente. Irmãos, se vocês a qualquer momento quiserem comentar ou tirar alguma dúvida, vocês fiquem à vontade. Não precisa necessariamente esperar parar, até porque vocês têm acesso ao microfone, é só abrir e depois da pergunta você pode voltar a fechar. Bom, o pastor Hernandes, então, vai trabalhar que o tema, né, central da carta de Tiago é a vida cristã. E aí ele trabalha, o autor, ele trabalha 3 aspectos dessa vida cristã. O nascimento, como, de fato, essa vida cristã se forma, e aí isso ele vai estar trabalhando dos versos 13 ao 19 aí do primeiro capítulo. Depois ele vai falar sobre o crescimento, né, desse cristão, aí nos versos 19
b até o verso 25, e finalmente, do verso 26 do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 5, até o final da carta, o Tiago vai estar trabalhando a questão da maturidade. E esse é um ponto muito importante na carta de Tiago, a ideia da maturidade na vida cristã. É um ponto que, segundo o autor, vai defender essa tese ao longo dos capítulos, o que nos faz viver de forma que não agrada a Cristo, o que nos faz não viver em obediência ou viver de forma ilegítima, né, diante do Evangelho, é a imaturidade. E aí, a gente precisa, então, se perguntar por que Tiago escreveu essa carta. A verdade é que a igreja, né, estava passando por vários problemas, e ele escreve essa carta para tentar orientar e resolver alguns desses problemas. Primeiro, a igreja estava passando por provações, isso era fato. Quando Tiago escreve essa carta, já estava instaurada a perseguição de Roma aos cristãos, e aí, então, os cristãos já estavam dispersos pelo mundo, muitos haviam saído já de Jerusalém. Eu lembro para vocês algo que eu disse recentemente pregando, que por volta do ano 60, quando o imperador Nero colocou fogo em Roma, a história diz que Roma tinha 12 bairros e Nero colocou fogo em 11. O único bairro que ele não colocou fogo estrategicamente era um bairro que era habitado por judeus e cristãos. Consequentemente, toda a responsabilidade desse incêndio de Roma foi colocada sobre judeus e cristãos. E é por isso eles passaram, então, a ser perseguidos pelo Império Romano. Eles passaram a passar por grandes dificuldades, saíram das suas casas, de suas cidades, passaram a viver, alguns até mesmo de forma escondida. Então, era um problema grave que eles estavam passando. E alguns estavam sendo tentados a pecar, né, devido a talvez todas essas lutas, talvez as dificuldades que eles estavam atravessando, né? Eu imagino que se ontem o pastor que trouxe a mensagem, o pastor Vitor falou isso, né? A importância de nós mantermos as nossas rotinas espirituais mesmo na crise. Corre o risco, né, de nós nas provações relaxarmos e talvez passarmos a uma prática deliberada do pecado. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, né, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Havia situação de exploração, de humilhação. Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança e não necessariamente da forma correta, que acabava por constituir um problema também. Outros crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros ainda estavam vivendo de forma mundana, de forma secularizada. Outros tinham um problema com a língua, né? E tanto é que Tiago dedica uma sessão dessa carta só falando sobre a importância de dominar a língua. Outros cristãos estavam se distanciando do Senhor e havia guerra entre uns e outros, ou seja, esse é o prisma, né, da carta e por que Tiago escreveu essa carta. E aí é interessante porque eu olhando, né, para estes 9 motivos, eu me pergunto se é que estamos vivendo de forma tão diferente da qual levou Tiago a passar por isso. Estamos enfrentando provações, tem pessoas esfriando na fé, não é? Tem pessoas que estão buscando postos e cargos de forma equivocada, alguns não vivem aquilo que pregam, né? Temos problema em dominar a nossa língua, existem crentes que estão degladiando-se uns contra os outros, ou seja, perceba que talvez essa carta seja mais atual do que nunca, e aí por isso a necessidade de nós voltarmos a ouvir sobre ela. É exatamente isso que o pastor Hernandes vai dizer, esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Para Tiago, a raiz de todos esses problemas era a imaturidade cristã, e é por isso que ele dedica, não é, tanto espaço na sua carta
para falar sobre a proposta da maturidade, que ele entende que o cristão nasce, ele cresce, mas ele precisa atingir a maturidade. E o apóstolo Tiago, ele entendia, né, que todos estes problemas, né, que a igreja estava enfrentando, que levam eles a escrever a carta, era, sim, por problemas ligados à imaturidade. A igreja não era uma igreja madura, e por isso tudo aquilo estava passando. E aí a pergunta, então, que nós precisamos fazer é: quem é esse Tiago que escreveu essa carta? E aí o texto diz: transformado, né, de incrédulo em servo de Cristo. Este é o tema central, né, da nossa aula, transformando provas, né, em vitórias. Então, a primeira transformação que nós vamos ver é na vida do próprio autor. Antes, alguém que não creu em Cristo e depois transforma em servo de Cristo. Perceba, fica a sua Bíblia aberta aí, que inicialmente ele começa dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É essa a identificação, ele se diz como sendo Tiago. Havia naquele momento 3 possíveis Tiagos que poderiam ter escrito essa carta. Tiago apóstolo, né, o filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago apóstolo, filho de Alfeu. E o Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José, que aparece em Mateus capítulo 13, 55. Essa carta, tudo indica que não foi do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, porque ele foi morto antes da carta ser escrita. Lá, Atos capítulo 12 vai trazer essa realidade. Então, provavelmente, essa carta, quando escrita, esse Tiago, né, filho de Zebedeu, não estava mais vivo. O segundo Tiago, filho de Alfeu, ele não exerceu qualquer influência notória na vida da igreja. Nós não vamos ver qualquer relato dele, ou qualquer relação com ele. Então, é improvável que ele tenha sido também o autor dessa carta. Então, nós partimos, né, do entendimento que essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Perceba que no começo ele não cria em Jesus. Alguém pode ler para nós aí o Evangelho de João, capítulo 7, de 2 a 5? Tem que lembrar de abrir a Bíblia e abrir o microfone. João, alguém pode ler esse texto para nós? João 7:5 é? Dirigiram-se, pois, Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porém, ninguém há que procure ser conhecido em público, e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. É até aqui, né? Amém. Até o 5. Obrigado, meu irmão. Olha só, o verso 5, ele é emblemático, né? Quando o próprio João, aquele discípulo, né, que caminhou tão próximo de Jesus, ele vai narrar dizendo assim: olha, porque nem os seus irmãos acreditavam nele. Tiago estava nesse grupo. Tiago fazia parte desse grupo de pessoas da casa de Jesus que não acreditavam nele. Então, Tiago, como a nossa proposta aí, né, inicialmente ele era alguém que não creu, ele foi transformado. No entanto, posteriormente, esse mesmo Tiago, que nós atribuímos a ele essa carta, e que era o irmão de Jesus, ele se torna um líder proeminente na vida da igreja. Mais um detalhe, né, que não aparece aí no slide, mas que vai nos levar a entender que foi de fato esse Tiago. Lembra que sempre que nós na Bíblia não encontramos muitas referências
sobre o autor, quando normalmente nós vemos uma citação simplesmente da forma que está aqui no verso 1, Tiago, servo de Deus do Senhor Jesus Cristo. É porque provavelmente naquele momento em que a carta foi escrita, o autor era alguém bastante conhecido. Então, dispensava maiores apresentações e maiores referências. Ele poderia dizer apenas Tiago e as pessoas saberiam quem ele era. E aí, por que então isso nos leva mais uma vez a apontar para esse Tiago, irmão de Jesus? Porque esse Tiago se torna bispo de Jerusalém. Esse Tiago, ele de fato passa a dirigir essa igreja lá em Jerusalém. Esse Tiago, o concílio de Jerusalém, ele é um dos líderes desse primeiro concílio que nós temos na história. Então, tudo indica que era um homem que dispensava apresentações, que não precisava ser explicado quem ele era, já que ele era alguém muito conhecido na época. Então, olha só, a história dele aí, várias coisas, né? Ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição. A gente não vai ler todos esses textos, mas depois os irmãos podem consultar. Tiago foi uma dessas pessoas para quem Cristo apareceu. Depois, quando aparece lá os apóstolos no Pentecoste, no cenáculo, Tiago estava com eles. Depois, Paulo vai lá em Gálatas capítulo 2, verso 9, vai chamar Tiago de pilar da igreja de Jerusalém. Então, mostra a importância que ele passa a ter para a igreja daqueles dias. Paulo viu Tiago quando foi a Jerusalém depois da sua conversão, ou seja, havia necessidade de que Tiago também pudesse constatar essa mudança de vida a qual Paulo havia experimentado. E também na sua última viagem a Jerusalém, Paulo também viu Tiago. Quando Pedro saiu da prisão, ele pediu que os seus amigos fossem contar a Tiago, né, sobre esse fato. Tiago, como eu já disse, aí foi o líder do importante concílio de Jerusalém, primeiro concílio que nós temos relatado, Atos capítulo 15, quando eles estavam trabalhando a questão de alguns judeus que queriam retomar os costumes judaizantes, e aí então o concílio é montado para dizer que não seria necessário voltar à prática das coisas, dos rituais da lei, para que os cristãos pudessem obedecer ao Senhor. E, finalmente, no ano 62 depois de Cristo, Tiago ele é apedrejado pelo Sinédrio. A verdade é que, por mais que Tiago fosse alguém amado pelo povo, né, ele era odiado pelos líderes dos sacerdotes, e eram esses que governavam a cidade. Por isso a história nos aponta que o sacerdote Ananos, né, leva Tiago para ser julgado pelo Sinédrio, e aí então ele é condenado e apedrejado, provavelmente, sobretudo, né, pelas posições sérias e duras que Tiago tinha referente à aristocracia, ao povo que explorava os pobres, e Ananos, né, o sumo sacerdote, fazia parte desse povo que explorava, né, as pessoas. Então, com certeza, Tiago não era alguém muito querido por ele, e aí, por esse motivo, Ananos leva Tiago ao Sinédrio, e o Sinédrio condena e dá a pena de apedrejamento. Então, no ano 62, depois de Cristo, Tiago tem a sua pena e apedrejado, é martirizado por estar seguindo, né, aquilo que havia sido ensinado pelo Senhor. Bom, e aí então, né, se coloca essa afirmação, né, a mudança, né, já que estamos falando sobre transformações, essa é a primeira transformação que acontece na vida de Tiago, de incrédulo a crente, né, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Percebe, irmãos, e isso, para mim, é algo fantástico. Esse mesmo verso que nós estamos lendo aí, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, isso me encanta, porque eu imagino que nos tempos que nós vivemos, né, tanta gente querendo ter influência, eu acho que nenhum de nós, após crer em Cristo, nos deixaríamos de dizer que éramos irmãos de Jesus, né? Dizer que pelo menos éramos filhos da mesma mãe. E aí é interessante porque Tiago não usa, né, esse título,
Pelo contrário, ele se coloca como servo. E lembra que essa palavra servo, né, aí que aparece no Novo Testamento, é a palavra doulos, escravo. Então ele diz assim, olha, eu não sou irmão de Jesus, eu sou escravo por amor de Jesus. Tiago, então, ele era um homem humilde, e aí percebe então a transformação que o evangelho produziu na vida daquele homem, né? Um homem que antes era incrédulo, se converte ao Senhor Jesus, se torna um líder importante, e apesar de toda a sua importância para a igreja da época, ele se apresenta simplesmente como escravo de Cristo. Que bom, né? Esses modelos, né, de homens que não buscaram a fama, não buscaram crescer a partir das suas credenciais humanas, mas sim de buscar simplesmente servir a Cristo. E aí passamos então, irmãos, para a nossa segunda proposta de hoje, sobre o estudo do texto. Eu quero apenas respirar aqui um minuto e perguntar se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa primeira parte, quanto à apresentação do autor e dados os motivos da carta, algum comentário. Em caso não haja, a gente segue para o texto. Ok, então vamos em frente. Hoje nós vamos trabalhar já trabalhamos a primeira parte, apenas do verso 1, e agora trabalhar os próximos versos. Queridos, estamos falando sobre transformação, e a primeira coisa, então, que nós vamos perceber, né, nessa carta, é que esse povo de Deus, ele foi transformado em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições, irmão. Isso é necessário refletirmos nos nossos dias, sabe? Nós podemos, evidentemente, contar com a provisão do Senhor para as nossas vidas, nós podemos, evidentemente, confiar em Deus que nos ama e que tem sempre o melhor preparado para as nossas vidas. No entanto, nós precisamos saber que, mesmo sendo um povo especial da parte do Senhor, nós não estamos isentos de aflições. Nós iremos passar por lutas, assim como estamos vivendo agora. Iremos passar por momentos de preocupação, de angústia na nossa alma, iremos enfrentar a doença, né? Iremos enfrentar todas essas situações que muitas vezes nos trazem a aflição, né? que tiram por momentos a nossa paz. Então, Tiago vai trabalhar essa ideia no primeiro verso. Perceba que ele diz assim, na segunda parte do verso 1, peço que vocês fiquem, irmãos, com a Bíblia aberta. A quem ele se direciona, né? As 12 tribos que se encontram na dispersão. É interessante porque eu estou usando aqui ao meio da revista e atualizada, que é a Bíblia que a gente usa com mais frequência, mas eu fui ver, né, fui fazer um texto comparativo com outras versões, e aí as outras versões, né, como é o caso da NVI, a NTLH, a NVT, ela vai trabalhar não como as 12 tribos da dispersão, mas alguma delas vai traduzir lá como o povo de Deus espalhado pelo mundo. Né? Aquele povo que havia sido disperso, aquele povo que havia, de fato, sido expulso. Esse momento aí da dispersão do povo de Jerusalém, eles se espalham pelo mundo. A verdade é que Tiago usa essa expressão, as 12 tribos, porque ele se refere a todos os judeus, né, que haviam se tornado cristãos e que agora estavam espalhados pelo mundo. Provavelmente esses judeus se converteram, né, no Pentecoste, e aí já começaram a se espalhar, ainda antes da perseguição do Império Romano, né, mas ainda no martírio de Estevão, quando Estevão também apedrejado por causa do seu testemunho, por causa da sua mensagem, houve um grande pavor, né, nas pessoas que habitavam na região de Jerusalém, e muitos desses cristãos se espalharam também pelo mundo. E é interessante porque essas pessoas, eles são crentes, mas são pessoas perseguidas. Eles são crentes, mas foram dispersos, né? Eles são crentes, mas foram saqueados. Eles são crentes, mas passando provações de pobreza.
estão sendo alguns deles oprimidos pelos ricos, como o Tiago depois vai trabalhar no capítulo 5, sabe? Eles são crentes, mas ficam enfermos, irmãos. Passam por problemas, né? Trazendo aqui o nosso contexto, eles são crentes, mas eles estão sujeitos a serem contaminados pelo Covid. Eles são crentes, mas estão sujeitos, né, a passar por enfermidades, a talvez irem para a UTI, né? A verdade é que Tiago está mostrando claramente que são cristãos, e muitos deles cristãos fiéis, mas estão, sim, passando por lutas. E aí, queridos, essa afirmação que a vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã não é uma estufa espiritual, não é um local onde nós somos colocados como figuras decorativas e iremos ficar ali alheios a qualquer situação que acontece no mundo ao nosso redor. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, ele vai nos mostrar que a vida cristã é uma batalha e que nós não lutamos contra carne, contra sangue, nós não lutamos contra pessoas, mas contra principados e potestades. Queridos, nós, de fato, iremos, sim, enfrentar problemas, mas existe uma certeza nas nossas vidas. Nós não somos poupados dos problemas, mas o Senhor nos poupa nos problemas. Queridos, assim como José, que não deixou de ser vendido ao Egito, mas que chegando ao Egito foi usado pelo Senhor para fazer uma grande revolução e salvar o seu povo da morte pela fome. Assim como Daniel, que o Senhor não salvou de ir à cova, mas que chegando à cova o Senhor fechou a boca dos leões, assim como tantos outros personagens bíblicos que o Senhor permitiu que o problema chegasse até eles, mas ao deparar-se com o problema, eles tiveram a certeza do livramento, do cuidado, do amor, da graça bendita de Deus sobre as suas vidas. Irmãos, nós muitas vezes e quase sempre nós iremos passar por problemas, mas devemos nos lembrar que nós seremos cuidados mesmo passando por problemas, mesmo enfrentando dificuldades, o Senhor irá cuidar da nossa vida. E aí o pastor Hernandes faz essa reflexão, hoje fazemos as mesmas perguntas, a gente pergunta assim, por que um crente fiel perde o seu emprego? Né? Por que um crente fiel sofre com câncer? Por que um crente fiel passa por provações amargas? Irmãos, essas indagações que é muito provável que a igreja do primeiro século fazia, as pessoas que lideraram essa igreja se perguntavam, Senhor, por que o Senhor permite que pessoas fiéis ao Senhor passem por lutas? E aqui eu quero traçar um paralelo com o livro que nós estudamos anteriormente, né, o livro de Abacuque, porque ali havia uma situação clara, havia um problema claro, de fato o povo havia esfriado, o povo havia se afastado de Deus, o povo não estava obedecendo ao Senhor, e aí então Deus disse que iria trazer juízo, mas perceba que aqui, e ali é um modelo claro em Abacuque, de quando não obedecemos ao Senhor, estamos sujeitos, sim, a passar por provações, para que nós sejamos moldados de acordo com a vontade do Senhor. Mas perceba que aqui, em Tiago, a questão é outra, são crentes fiéis, são crentes que não negaram a sua fé, apesar da perseguição, são crentes que mesmo tendo que sair das suas cidades, das suas casas, tendo que deixar tudo para trás, ainda assim se mantinham fiel ao Senhor, ainda assim não abriram mão da sua fé, ainda assim não renunciaram àquilo que eles criam, mas apesar de tudo isso, esses irmãos estavam passando por provações. E aí a pergunta que nós nos fazemos, por que crentes fiéis passam por lutas? Por que passamos por dificuldades? Né? E aí chegamos, então, na nossa terceira transformação. Né? Se nós observamos, né, o apóstolo Paulo sendo o apóstolo, perdão, vemos Tiago sendo transformado, né, de alguém sem fé em alguém que passou a crer, e depois no líder, e depois no escravo. Depois nós podemos ver, né, as provações também sendo Deus não necessariamente livrando o seu povo dos problemas. Agora nós temos
a bênção, a vitória com tudo isso, as tribulações sendo transformadas em triunfo. Esse é o tema central, né, da nossa aula. E algumas coisas que nós aprendemos à luz desse texto. A primeira verdade, irmãos, e a verdade talvez mais difícil de crermos e de colocarmos no nosso coração é que as provações são compatíveis com a fé cristã. Você não está lendo nem ouvindo errado, é isso mesmo. Faz parte da vida cristã passarmos por lutas. E o próprio Deus, né, nos adverte a esperar pelas provações. Lembre que lá Jesus nos disse, né, lá em João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Percebe, irmãos, que Jesus não enganou ninguém. Jesus em nenhum momento disse assim, olha, vocês serão colocados nessa redoma de vidro, vocês estarão isentos de problemas. Pelo contrário, Jesus já havia anunciado, já tinha dito, olha, vocês no mundo passarão por lutas, passarão por dificuldades. O apóstolo Paulo também vai dizer que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E ele diz também lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Irmãos, se nós queremos viver uma vida reta, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, nós necessariamente passaremos por perseguições. A nossa forma de viver vai gerar pessoas contrárias a nós. A nossa forma de viver vai levantar opositores, pessoas que não aceitem que queremos viver de forma íntegra, de forma santa. Logo, seremos perseguidos e essas provações são, sim, compatíveis com a fé cristã. Segunda coisa que nós aprendemos, né, aí do verso 2, ele diz, então, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ou seja, as provações são variadas. Interessante porque a palavra no original é poikilos, né? Que significa que as provações elas têm várias cores, elas são multicoloridas, ou seja, que essas provações elas são de vários tipos, né? Isso significa que nós não iremos apenas passar por provações no aspecto da perseguição, mas também poderemos passar por provações na luta da saúde, podemos passar por provações na luta da solidão, podemos passar por provações na luta financeira, podemos passar provações nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos da igreja, nas pessoas que não nos conseguem entender, mesmo quando temos as melhores das intenções. Irmãos, todas essas provações fazem parte da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele poderia dizer assim, talvez, de novo, Paulo aqui na minha cabeça. Tiago poderia dizer a esses irmãos que estavam sendo perseguidos, olha, essa provação da perseguição é normal, mas as outras vocês estarão livres. Mas Tiago, ele diz assim, olha, não se engane, as provações são várias, elas são poiquilos, ou seja, são de vários tipos, e vocês devem saber que elas são compatíveis com a fé cristã. No entanto, queridos, nós precisamos saber uma coisa, né? Que por mais que existam provações de variadas cores, né? A graça de Deus, ela também é multiforme. A graça de Deus, ela também se apresenta de várias maneiras. E aí, então, nós podemos ter a certeza que para cada provação, para cada luta que possamos enfrentar, existe graça suficiente de Deus para nos sustentar nessa provação. Que cada luta a qual nós iremos enfrentar, o nosso Deus não é pego desprevenido. Ele conhece essas lutas, ele sabe as nossas forças, ele conhece o nosso limite e ele mesmo nos dará graça suficiente para passar por cada uma dessas lutas. Louvado seja o nome do Senhor, porque as provações são variadas, mas a graça do Senhor que nos sustenta, ela também é multiforme. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele nos diz o seguinte: Servi
uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Percebe, irmãos, que a mesma palavra lá, o poikilos, que Tiago usa para dizer que as provações são variadas, né? Depois o apóstolo Pedro usa a mesma palavra para dizer assim, mas a graça de Deus, ela também é multiforme, a graça de Deus também é variada. E, queridos, nós precisamos ter uma convicção nos nossos corações diante das provações, diante das lutas, diante dos problemas. Deus sabe o que está fazendo em nossa vida. Deus tem o controle. Ele sabe o porquê que cada coisa é necessária para nós. Ele está formando em nós o seu caráter e a sua vontade. E nós podemos descansar nessa certeza. No entanto, irmãos, existe uma boa aplicação também desse texto. Né? Verso 2, quando ele diz assim, tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Isso é português, está aí na versão revista atualizada. Passardes, ou seja, irmãos, as provações são passageiras. As lutas, elas não vão durar a vida toda, como diz a palavra de Deus, depois que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã, irmão, depois da noite escura, vem uma manhã resplandecente. Por isso nós podemos também acreditar nisso. As lutas são variadas, mas essas lutas são passageiras. Ninguém vive a vida inteira com problemas. Em algum momento o Senhor dará consolo. Em algum momento o Senhor irá revelar o seu cuidado gracioso para conosco, irá fazer com que essas provações possam passar. Queridos, e fechando então o nosso texto, passo para os versos 3 e 4, quando nós aprendemos então que as provações, elas são pedagógicas, elas são necessárias, elas nos ensinam, e irmãos, é muito importante que nós possamos aprender essas lições dos versos 3 e 4, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Queridos, a primeira coisa é que nas provações que nós enfrentamos, a nossa fé, ela é testada para mostrar a sua genuinidade, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, irmãos, quando Deus chama Abraão para viver pela fé, ele o testa para que a sua fé fosse aumentar. Querido, sempre que a nossa fé é provada, sempre que passamos por lutas, tenha certeza que essas lutas são pedagógicas e que a nossa fé está sendo testada quanto à sua genuidade. Queridos, nada é capaz de provar a integridade das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas convicções, que se nós provações, manter as nossas convicções quando tudo está bem, é muito fácil. Crer que tudo está indo bem, por isso eu estou no caminho certo. Agora, se existe um momento em que nós somos levados a reconsiderar cada uma das nossas convicções, é no momento da luta, é no momento da provação. E se então nós passamos por lutas e ainda assim nós confirmamos a nossa fé, se ainda assim nós provamos que a nossa fé ela é verdadeira, ela está alicerçada no Senhor, com toda certeza essa nossa fé está sendo aumentada. A segunda lição que nós aprendemos aí nos versos 3 e 4 é que as provações trabalham por nós e não contra nós. Irmãos, nós nunca devemos pensar sobre o prisma espiritual, sobre a ótica espiritual de que as provações nos atrapalham, que as provações, e por mais que, claro, seja ruim passar por provações, seria ironia dizer que é bom passar por elas, é ruim, é difícil, é triste, traz choro, traz desânimo, mas, queridos, nós podemos lembrar, né, que as provações elas trabalham a nosso favor, porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, aí sim o apóstolo Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, eu não sei se você consegue entender, mas eu quero te lembrar que no grego, quando aparece a palavra tudo, é tudo mesmo, é a completude, não é linguagem figurada. E aí o que o apóstolo Paulo está dizendo é que tudo que acontece,
todas as coisas, todas as situações cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí você me pergunta assim, mas pastor, como é que a provação que eu estou passando, como a luta que eu estou passando pode cooperar para o meu bem? E aí talvez, meu irmão, a gente não tenha a resposta nesse momento, mas com certeza o futuro vai dizer. Com certeza, o final dos fatos, a chegada no fim da história, vai nos explicar como aquilo cooperou para o nosso bem, como aquilo forjou o nosso caráter, como aquilo nos levou a ser mais parecido com Cristo, como aquilo glorificou a Deus. E aí, então, o texto também vai nos dizer porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Irmãos, nós recebemos peso de glória ao passar por tribulações, ao passar por lutas. E também os versos nos apresentam que a perseverança visa nos levar à maturidade, né? Quando Paulo diz lá em Romanos 3,5 que essas tribulações são pedagógicas e nos levam à maturidade. Perceba que a palavra, né, que é utilizada aí, o pomone, significa paciência, ou seja, essa paciência nos leva a perseverar. Irmãos, a gente sabe que maturidade não se obtém do dia para a noite, não é possível que alguém diga assim, a partir de amanhã eu serei uma pessoa mais madura, a partir de amanhã eu serei uma pessoa madura, eu serei uma pessoa melhor em todos os meus aspectos. Claro, esse esforço é evidente que precisa ser diário, mas nós sabemos que leva tempo para conquistar a maturidade, que a gente precisa adotar práticas, adotar rotinas que pouco a pouco irão nos colocar numa situação de maturidade. Logo, a perseverança que a confirmação da nossa fé através das provações nos cria, nos faz ter, nos aumenta, vai nos levar à maturidade. E aí, então, nós aprendemos uma coisa, irmãos, com base nos textos bíblicos, que os crentes imaturos são sempre impacientes. Se a perseverança nos leva à maturidade, a marca de cristãos maduros é a paciência. É saber esperar firmemente no Senhor pelas lutas acabarem, sabendo que, como já dissemos, elas são passageiras, uma hora elas vão terminar, elas não vão durar a vida inteira. E perceba que crentes imaturos que foram impacientes criaram imensos problemas. Perceba que Abraão, né, na sua impaciência, coabitou com Agar. E aí, até hoje, né, nós observamos no mundo a consequência do nascimento de Ismael, porque Abraão não esperou, né? Moisés, ele matou o egípcio também por causa da sua impaciência em esperar a ação do Senhor, e isso trouxe graves problemas para Moisés, isso fez até mesmo com que a mensagem dele, no primeiro momento, fosse negada, não fosse ouvida, sabe? Pedro, por conta também do seu desejo de tentar resolver do seu próprio jeito aquilo que estava acontecendo, quase matou Malco, né, decepando-lhe a orelha. Ou seja, perceba que até mesmo esses grandes homens de Deus na história tiveram seus momentos de maturidade ou de impaciência. Né? Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. Para que a gente alcance maturidade, é preciso passar pelas provas. Sabe, as pessoas mais maduras são pessoas que na sua história, e eu estou falando de maturidade cristã, maturidade espiritual, são pessoas que passaram por muitas lutas, mas que não abriram mão da sua fé, que não abriram mão de caminhar por Cristo, e essas pessoas então alcançaram a maturidade da sua fé. E aí, queridos, o ponto D é o glorioso de tudo isso, né? As provações que são pedagógicas, elas têm um objetivo, elas visam a glória de Deus, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Irmãos, perceba que o cego de nascença, quando levado a Jesus, e alguém perguntou porque quem havia pecado, né, para que ele estivesse daquele jeito. E aí Jesus disse assim, nem o seu pai, nem a sua mãe, mas essa doença, essa cegueira é para que a glória de Deus possa se manifestar. A mesma coisa quando
a situação de Lázaro levada a Jesus. Jesus disse assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Queridos, as provações fazem com que Deus seja glorificado em nossa vida, fazem com que nós possamos dar a glória ao Senhor por tudo de bom que nos acontece, e as provações nos levam a conhecer mais o Senhor, a andar mais com Ele, a estar mais perto do nosso Deus, e poder dizer, como disse Jó no final da sua provação, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, todas essas lutas que Jó enfrentou permitiu que agora ele pudesse caminhar ao lado do Senhor, que ele pudesse ver ao Senhor na sua vida, para que ele pudesse contemplar, e com toda certeza, isso glorifica ao Senhor nas nossas vidas, quando somos provados. Tiramos, então, irmãos, duas lições na nossa conclusão da aula. Primeira lição é, qual deve ser, então, a nossa atitude com essas provações? Se essas provações são inevitáveis, se essas provações, de fato, são pedagógicas, se essas provações são necessárias para que venhamos a enfrentar, para que venhamos a passar pela maturidade cristã, como nós devemos agir diante dessas provações? Tiago responde, e é intrigante a resposta dele. Ele diz assim, tende por motivo de toda alegria, ou tende por motivo de toda alegria, ou por motivo de grande alegria, como vai ter em outras versões. Queridos, em vez de murmurarmos, em vez de reclamarmos, em vez de nos tornarmos pessoas amargas, em vez de nos enfiarmos numa caverna, e às vezes essa caverna pode ser a depressão, a tristeza, o nosso quarto, em vez de nós reagirmos dessa forma, nós devemos ter por motivo de alegria. É intrigante isso que Tiago nos fala, mas é exatamente isso que a palavra de Deus, que é a verdade revelada, nos assegura. Ter por motivo de toda alegria passar por várias provações. Não é fácil. Eu reconheço que eu ainda preciso amadurecer muito na minha vida cristã para poder aceitar as provações com alegria, mas é essa a recomendação da palavra de Deus, e graças a Deus, porque não é a minha recomendação, mas é a palavra de Deus que nos recomenda isso. Tende por motivo de toda alegria. Irmãos, em vez de acharmos que as provações trabalham contra nós, que nós possamos, a partir desse texto, entender que as provações trabalham a nosso favor. Cristo está moldando o nosso caráter. Cristo está revelando a sua vontade. Cristo está nos fazendo melhor do que somos. Cristo está glorificando o seu nome através dessas lutas. E, finalmente, por que, então, nós podemos ter alegria? De onde vem essa alegria? Ele também responde, essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo e sabe para onde está nos levando. Irmãos, quando nós confiamos de forma total, de forma irrestrita no Senhor, nós podemos, mesmo em meio às provações, nos alegrar. Não me refiro a achar engraçado, né, as provações, mas é nos alegrar na nossa fonte de alegria, nos alegrar no Senhor, porque nós podemos confiar na sua soberania, porque nós podemos ter a certeza que Ele está no controle das nossas vidas. Nós podemos ter a certeza de que o nosso Deus não falha, o nosso Deus está no controle da nossa vida e Ele nunca irá. Isso é motivo, sim, para as provações com alegria. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude dessa forma, em glória do seu nome. Vamos orar mais uma vez. E a câmera, o som ficou picotado, está me ouvindo? Dá um sinal com a mão aí, se estiverem me ouvindo bem. Ninguém deu sinal, acho que não estão me ouvindo bem. Faz assim, ok. Estava picotado. Vamos orar então, irmãos. Para que o Senhor nos ajude nessas verdades que não são fáceis, mas necessárias.
Pai. Obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Pai, porque as provações, elas não lutam contra nós. Obrigado porque nós não somos reféns das provações. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor trabalha através das provações. O Senhor trabalha através das lutas. E nós te louvamos, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua imensa graça. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, porque apesar de o Senhor permanece nas nossas vidas. Pai, essa mensagem em nossos corações. Pai, que essas verdades possam ser encarnadas no nosso viver e que produza frutos, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É assim que nós choramos. No nome bendito de Jesus.